É um prazer muito grande apresentar o Oswaldo. Para quem não conhece, né? Porque muita gente já conviveu com ele, já sabe das lutas, das dificuldades. Há pouco tempo nós estivemos orando por ele. Vocês, os irmãos lembram, mesmo quem não conhecia, né? Que ele sofreu umas intervenções cirúrgicas aí, mas o Senhor confortou. Na época do assalto também, o Senhor segurou nas duas mãos dele, né? Não deixou que nada acontecesse, e ele está aqui firme e forte. O Oswaldo trabalhou aqui com a gente, ele cantava no coral, a voz muito bonita, e ele participou muito, me ajudou a olhar as crianças na época do coral que eu regia, tinha o Wellington Nenezinho, e ele ajudava a olhar, carregar, e ajudava nos ensaios. Nós não tínhamos aparelhagem de som, a gente emprestava das pessoas, corria buscar na casa dos irmãos da outra igreja, lembra disso, né, Oswaldo? E nós corríamos e montávamos e cantávamos a cantar. A primeira cantata, Rei de Amor, foi feita assim, sem aparelhagem. Quando não trazia o 3 em 1, montava aqui, porque nós não tínhamos na igreja. Foi muito difícil. Então, agora vocês veem, a gente tem data show, tem o nosso irmão lá no som, mas antigamente não era assim. Foi tudo muito na raça. E o Oswaldo ajudou, esteve aqui nessa época, ajudando a gente. Depois ele foi para o seminário, o Senhor abençoou, ele se formou. E agora ele toma conta de uma igreja, muito abençoado, fala muito bem, não é porque é meu primo não, viu? Deus abençoe a sua vida. E está com ele a esposa, a Jo e a Eloá. Gostaria que ficassem em pé? Isso, são bonitas também, não são? Parece com a prima, né? Então Deus que abençoe, tá? E que sinta-se bem em nosso meio. Amém? A gente faz parte desses 50 anos, né? Não com tanta intensidade como algumas pessoas que eu encontrei hoje aqui fazem, né? Que já vem há mais tempo, né? Mas eu passei um período da minha vida aqui. E que eu estava falando pela manhã, né? É impossível chegar aqui e a gente não ser levado às lembranças, né? Porque nessa igreja eu fiz minha profissão de fé, né? Eu me lembro, o púlpito era ali no canto, né? Era à esquerda. Eu fiz minha profissão de fé em 81. Nesta igreja aqui eu fui ouvido pela primeira vez pelo conselho para ir para o seminário. Fui enviado ao seminário JMC. O seminário aqui em São Paulo estava iniciando ainda, né? Isso aí nos anos 80, 85, né? Nesta igreja aqui também, eu me casei, falei, não foi aqui, evidentemente, né? Nós nos casamos na igreja de Vila Paula, mas eu acho que muita gente que está aqui nessa noite esteve presente no meu casamento, né? Eu e da Jo. Nessa igreja também eu me tornei pai, né? Minha filha nasceu, ainda estava aqui. Logo depois nós saímos, evidentemente. Eu fui ordenado, a minha ordenação foi aqui nessa igreja, né? Depois eu fui trabalhar lá na igreja de Utinga, junto ao reverendo Fulton, né? Quer dizer, então nós temos boas lembranças aqui, né? Eu me lembro até quando o conjunto estava aqui, eu estava me lembrando, né? A Sueli está ali do meu lado, o Osni, eu estava me lembrando quando nós cantávamos aqui, né? Era a mocidade, né? E a gente era famoso aí na região aí, né? Graças a Deus por isso, né? Então, nós vamos ter uma oração, depois eu vou ler o texto, como eu falei, de manhã, né? 1 Coríntios 13, aí depois nós vamos fazer a mensagem. Amém. E o desejo da igreja, irmãos, nesse ano de 2013 é trazer todos os pastores que saíram daqui, é uma igreja que tem bastante, né? E também os pastores que passaram por aqui. Alguns não poderão estar presentes, mas até o final do ano, todo mês, tem uma programação especial. Então participe. Eu vou orar nesse instante agradecendo a Deus pela vida do pastor Oswaldo. E em seguida ele nos trará a palavra de Deus. Pai, obrigado, Senhor, porque a igreja de Vila Gerte é uma igreja trabalhadora. É uma igreja esforçada, é uma igreja missionária, é uma igreja que louva. E é uma igreja, ó Deus, a quem o Senhor tem dado o grande privilégio de ser uma igreja que tem gerado pastores. O Senhor tem feito isso na vida dessa igreja. Porque são muitos os pastores, ó Deus, que estão nos campos e que saíram daqui. E agradecemos muito por isso, ó Pai. E o reverendo Oswaldo, que está conosco hoje, é um destes servos. Pedimos a tua bênção sobre ele, Pai, sobre o seu trabalho lá na igreja memorial, ó Deus, onde ele está,
ó Deus, labutando, se esforçando diligentemente pelas almas que o Senhor tem escolhido e salvo naquele lugar. Uma igreja, Deus, que o Senhor tem levantado na Vila Matilde. E pedimos a tua bênção sobre o seu trabalho, sobre a sua esposa, sobre a sua filha, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem livrado esse teu servo da morte, Pai. Como naquele dia do assalto, ó Deus, que ficou tão conhecido, onde o Senhor guardou a vida do Oswaldo, ó Deus, apesar do inimigo, do mal, ter tentado contra ele, Senhor. Obrigado por isso, Pai. Que o testemunho de vida do Oswaldo seja sempre um exemplo para todos nós, ó Pai. E que aqui na igreja de Vila Gerte, ó Deus, ainda haja muitos pastores, muitos missionários, missionárias, servos e servas que o Senhor há de levantar para a tua honra e tua glória, Pai. Pedimos assim, ó Deus, e pedimos para o teu louvor, e pedimos também, ó Pai, que nessa hora o Senhor fale conosco através da tua santa e bendita palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Como nós havíamos falado, vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, onde nós faremos a leitura e a meditação da mensagem nessa noite. Diz assim o texto: E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deste é o amor. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque mais uma vez estamos falando contigo nesse dia, Senhor, nesse momento tão especial onde a tua palavra foi lida, onde a tua palavra será pregada, Pai Santo, que o teu Espírito possa ungir os meus lábios, que eu possa trazer palavras de vida nessa noite. É que eu te peço e te agradeço em Cristo Jesus. Amém. Amados, o texto que nós acabamos de ler, diz aí os historiadores, os teólogos, que ninguém conseguiu escrever tão profundamente acerca do amor e de uma forma tão especial como o apóstolo Paulo fez aqui nesse texto aqui de 1 Coríntios capítulo 3. E o que retrata melhor acerca do amor é 1 Coríntios capítulo 3. Os poetas, os historiadores, todos eles vão fazer uma análise e vão buscar inspiração em 1 Coríntios capítulo 3. Mas uma coisa que é extremamente interessante nós observarmos, que Paulo está escrevendo aqui, evidentemente que ele escreve com muita profundidade, porque o Espírito Santo assim o fez e assim o conduziu para que ele escrevesse, mas ele está escrevendo à igreja de Corinto. E a igreja de Corinto era uma igreja, eu não tenho dúvida, de todas as igrejas do Novo Testamento,
era a igreja que maior número de dons possuía. E os irmãos podem ver aqui, durante a pregação nós vamos comentar isso. Era a igreja que tinha o maior número de dons. Mas faltava um em especial. Faltava o dom do amor. É por isso então que nessa noite nós vamos falar sobre a supremacia do amor. E por que a supremacia do amor? Porque se os irmãos começarem a analisar, quando Paulo está escrevendo a Coríntios, ele fala assim, olha, recebi de Cleopas, não é isso? Né? Uma informação de que há divisão entre vocês. E um fala, eu sou de Pedro, outro fala, eu sou de Paulo, outro fala, eu sou de Apolo. Portanto, tinha vários grupos ali dentro da igreja. Fora isso, tinha alguns pecados ali que reinavam no meio da igreja. Fora isso, existia problema na hora da ceia, né? Na hora em que a igreja se reunia para participar da ceia, a igreja também tinha problemas por causa dos grupos, não é isso? Quando adentrava algum visitante à igreja, ficava uma disputa interna para saber para qual grupo essa pessoa iria começar a frequentar ou iria fazer parte. Essa era o quadro da igreja de Corinto, quando Paulo recebe a informação. Não é? Então ele pega agora, a partir daí, sabendo disso, ele começa a escrever a sua carta e chega ao momento aqui em que ele fala, eu preciso falar acerca do dom do amor para a igreja de Corinto. Então é por isso que ele começa a escrever e a falar sobre a supremacia do amor. Mas antes de nós falarmos o que é o amor e o resultado do amor na vida da igreja, nós precisamos entender o que o amor não é. E o apóstolo Paulo começa falando assim, ó, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Paulo está falando, olha, não adianta nada você ser uma pessoa extremamente eloquente, que faça discursos bonitos, que faça discurso com que as pessoas podem ficar empolgadas. Ou, se você fale a língua dos anjos, e talvez a língua dos anjos aqui seja o dom de línguas, que depois o apóstolo Paulo vai tratar no capítulo 14, em especial sobre isso, ele fala, isso não tem valor nenhum, se você não demonstrar amor para com o seu próximo. Isso não te traz nenhuma vantagem, e vantagem nenhuma para a vida da igreja, se você não demonstrar amor para o seu próximo. E ele continua, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. E quando ele fala como o bronze que soa, ele está falando, olha, você pode ter um discurso muito bonito, mas se você não tiver amor, você é como o bronze que bate, né? Como alguma coisa que fica batendo e fazendo um som único que não traz proveito nenhum para ninguém. Eu não sei se às vezes os irmãos costumam estar em casa e às vezes alguém está fazendo algum serviço do lado e começa aquela pancada lá, né? Pá, pá, e aquilo começa a te irritar. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está querendo falar. Olha, talvez você possa ter um discurso bonito, mas se você não demonstrar amor, você traz irritação para a vida das pessoas. Você traz irritação para a vida da igreja. E ele continua, né? Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ele continua, olha, ele fala, olha, às vezes você é uma pessoa extremamente que demonstra ter fé. E eu acho isso bonito, muito bonito, né? E ele fala, a sua fé é tão grande a ponto de fazer com que transporte monte. Olha que fé maravilhosa, que fé, né, corajosa, como nós podemos dizer assim. Mas Paulo está falando, olha, se você não tiver amor, nada disso tem valor para a vida da igreja. Se você não demonstrar amor, proveito nenhum vai trazer isso para a vida da igreja. E ele fala ainda, né? Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios. Fala, olha, não adianta, né? E não é o caso da igreja aqui, graças a Deus por isso, mas tem muitas igrejas que têm os profetas de plantão, não tem? Mas ele fala, olha, se você profetizar, se você não demonstrar amor para a vida da igreja, nada disso tem proveito. A sua profecia não vai resultar em nada para a vida da igreja, porque Paulo estava pensando no coletivo e não no individual. Paulo estava pensando na vida da igreja e não na vida dos membros da igreja, mas no coletivo como um todo.
O amor não é línguas, não é pessoa ser eloquente. O amor não é você demonstrar uma fé demasiadamente grande. O amor não é você profetizar. O amor também não é você distribuir os seus bens, não é? A ideia que Paulo pega aqui é que você vai lá, pega aquela propriedade que você tem em venda e começa a distribuir os seus bens. Isso também não é amor. Isso pode demonstrar amor às pessoas que o cercam da sua sociedade, os seus amigos, mas para a vida da igreja, isto não é amor. Porque está falando, se eu não fizer isso com o propósito mais sublime do que só distribuir os bens, isso não vai me resultar em nada. Isso não vai resultar para você em nada para a vida da igreja. O apóstolo Paulo sempre estava preocupado com a vida da igreja. E ele continua falando, né? Veja lá. Ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Talvez ele tenha pegado aqui a ideia, porque lá em Corinto existia lá um cenário lá em que um indiano havia tocado fogo no próprio corpo ali em praça pública ali, para que as pessoas, ele estava fazendo um protesto ali, e ali então ficou ali não o cemitério, como é que fala? O túmulo dele ficou ali, bem na praça pública ali e tal, e as pessoas conheciam muito perfeitamente essa história que rondava ali na vida da igreja ali, e as pessoas sabiam, e Paulo fala assim, olha, isso também não é amor, porque isso, ele está pensando só nele, por incrível que possa parecer, mesmo ele colocando fogo no seu próprio corpo, ele estava pensando nele, ele estava protestando por algo que ele queria conquistar, mas ele não estava protestando, ou não estava demonstrando amor para a vida da igreja. Isso não vai trazer amor para a vida da igreja se você pensa exclusivamente em você. Se você pensa em realizar as coisas por você mesmo. E nós sabemos que na igreja, muitas vezes, tem pessoas que assumem determinados cargos não para glorificar a Deus, não para contribuir para a vida da igreja, mas para que ela possa se aparecer. Infelizmente, nós temos que falar isso. E todas as vezes que você faz isso, você não demonstra amor. Porque todas as vezes que você faz isso, você quer receber os louros. Você quer receber a glória. Você quer receber os tapinhas nas costas. Isto não é amor. Isso não traz nenhum benefício para a vida da igreja. E ele continua depois, né? Nada disso me aproveitará. Aí ele começa a falar, o amor é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Ou seja, quando ele fala o amor é paciente, ele está falando, olha, amados, vocês têm que entender que o amor é paciente. Por que ele fala isso? Porque, como eu falei, na igreja de Corinto existia 3 grupos, no mínimo que nós sabemos, não é? E cada grupo ficava disputando para ver quem ia entrar. Quando entrava uma pessoa na igreja nova, falava, esse vai vir para o meu grupo. E ficava aquela disputa interna ali. Mas eles não tinham paciência de ensinar para a pessoa as coisas concernentes à salvação em Cristo Jesus. Eles não tinham paciência de ensinar para a pessoa aquilo que verdadeiramente eles deveriam aprender. Eles queriam só conquistar para poder ficar sempre ali, no topo. E as pessoas olharem e falar, o grupo tal está mais forte. Mas ele fala, o amor paciente. O amor, o que mais que ele fala? O amor é benigno. Benigno no sentido de ser bondoso, de demonstrar coisas boas, de querer fazer coisas boas, de não olhar só para si, mas olhar pelo coletivo, não olhar pelo individual, mas olhar sempre pelo coletivo. Isto é amor. E aí nós podemos olhar a maior figura, Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca se beneficiou. Jesus Cristo nunca olhou para si mesmo, mas ele sempre olhava para o coletivo. Os irmãos têm dúvida que Jesus Cristo, apesar de ter vivido lá nos primeiros séculos lá, não sabia que em dado momento alguém iria inventar a geladeira. Não sabia que em dado momento alguém iria inventar o helicóptero, mas ele caminhou a pé. Não foi isso? Ele caminhou, ele viveu na quentura lá, ele não colocou um ventilador, ele não se beneficiou disso. Ou você acha que eles não sabiam que tudo isso ia acontecer? Mas é por amor.
né? Tem mais, vamos em frente, né? Ele continua falando. O amor não arde em ciúmes. Se alguém está fazendo alguma coisa na igreja, eu tenho que apoiar. Eu não tenho que sair criticando como algumas pessoas fazem, não é isso? Né? Ah, o pastor Paulo, coitado, só faz coisinha ruinzinha. Né? Agora, se você der para ele fazer, tudo vai ser bom. O amor não é assim. O amor é, eu vou orar pelo pastor Paulo, eu vou apoiar o trabalho do pastor Paulo, eu vou estar ao lado do pastor Paulo, eu vou me colocar à disposição do pastor Paulo para que ele possa também me usar para a honra e glória do Senhor, para que ele possa também me usar para que juntos possamos fazer com que essa igreja se torne uma igreja forte, vigorosa, uma igreja onde as pessoas olham e falam verdadeiramente, aí tem pessoas que se amam. Mas ele continua, né? O amor não se ufana e nem se soberbece. Não se ufana quer dizer, não fica batendo no peito falando, eu que fiz, tá vendo? Ludigero podia passar aqui, acho que foi o primeiro que começou essa igreja aqui, né? Ele já não vai passar mais porque já morreu, mas podia passar, tá vendo aí? Essa igreja está aí porque eu comecei o trabalho. Não, está aí por causa da glória do Senhor. O trabalho foi feito muito ardosamente, não é isso? Com muita dificuldade, porque outros vieram, outros trabalharam, outros amaram esse local, e outros continuarão amando ainda, porque essa geração aqui vai passar, mas a igreja vai continuar. Não é isso? Ou os irmãos têm dúvida? Eu passei por aqui, quantos não passou por aqui? Amaram esse local, continuam amando, mas a vida continua, mas outros virão que farão o trabalho. Nós temos que pensar que nós não somos importantes. A igreja é importante para nós. Nós somos apenas instrumento de Deus para trabalhar. E Deus quer que vocês trabalhem aqui nesse local agora, nesse momento. Não sabemos amanhã. Não é isso? Vamos em frente, né? E aí ele fala, e não se ensoberbece, né? Não se conduz inconvenientemente. Essa palavra é uma palavra grande, né? Olha aí a palavra, né? E o que é se conduzir inconvenientemente, né? É alguém que está sempre criticando. É alguém que está sempre levantando, vendo, como se diz, pelo em ovo, não é isso, né? Vendo coisa que não acontece. Mas não ora pela igreja, mas não intercede pela vida da igreja, mas não tem prazer de estar em comunhão com os irmãos, mas não tem vontade de fazer alguma coisa. E quando você vai dar um cargo para ele, ele fala assim, não, eu não tenho capacidade não. Mas a língua dele é fantástica. O amor, né? Palavrinha tão pequenininha, mas tão difícil de ser conjugado, né? E ele continua, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Ele não procura o seu próprio interesse, né? E isso, às vezes, nós falando isso dentro da igreja, às vezes é difícil, imagina na sociedade. Quem trabalha em empresa aí, sabe, né? Quanto é difícil, às vezes, você querer demonstrar amor na sua empresa que você trabalha. Porque sempre tem alguém querendo puxar o seu tapete. Lembra hoje de manhã que eu contei a história daqueles missionários americanos que não puderam retornar para junto aos índios lá? Né? Porque um outro americano que estava interessado em fazer algumas pesquisas com aquelas tribos indígenas saiu falando que eles não eram pessoas confiáveis. E isso chegou até a FUNAI, e a FUNAI então, a primeira que eles chegaram lá na primeira tribo lá não tinha ninguém, porque esse mesmo pesquisador chegou falando que eles iam levar uma injeção e que iriam injetar essa injeção nos índios e depois eles iriam comer esses índios porque eles eram canibais. Chegou essa informação, os índios fugiu. O outro lá, quando o trabalho começou, ele inventou, dizendo que aquelas pessoas não eram confiáveis e que eles iriam desvirtuar aquela tribo toda de índio. E eles foram tirados de lá. Porque esse pesquisador pensou só nele. Mas isso é próprio das pessoas que não têm Deus no coração. Isso é próprio das pessoas que não conhecem o Evangelho. Isso é próprio das pessoas que estão entregues nas mãos de Satanás, não é isso? Mas dentro da igreja não pode ser assim. Dentro da igreja tem que ser diferente. Dentro da igreja, o que tem que permear na igreja é o amor. Porque eu e você somos fruto do amor. O amor de Deus através de Cristo Jesus. Se não fosse isso, eu e você não estaríamos aqui. Se não fosse isso, não haveria razão de nós estarmos aqui nessa noite. Nós somos fruto do amor de Deus através de Cristo Jesus. E ele fala, não é?
não procura os seus interesses, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. E quantas vezes, quanta injustiça tem acontecido dentro da igreja? E o que é que você tem feito? Eu me lembro que, certa vez, conversando com minha sogra, eu acho que alguns aqui chegaram a conhecer a minha sogra, e às vezes, eu me sinto feliz e privilegiado, porque a minha mãe era extremamente crente, né? Se nós podemos assim dizer, crente mesmo, e a minha sogra também. Minha mãe era da igreja metodista, do Ipiranga, e minha sogra da igreja presbiteriana de Diadema. E teve uma eleição lá na igreja de Diadema lá, e determinada pessoa perdeu lá para o presbiterato. E a igreja então se colocou em pé e bateu palma, né? Como se fosse a coisa mais bonita que tivesse acontecido, né? Isso lá na igreja de Diadema. Minha sogra então sai chorando da igreja. Aí alguém corre atrás dela assim e fala assim: Dona Eni, olha que coisa boa. Essa pessoa não vem mais, não vai ser mais presbítero na igreja. Olha que coisa maravilhosa. Ela falou assim: não, isso é vergonha para a igreja. Isso não é para nós comemorarmos, isso é vergonha, porque isso demonstra o egoísmo que a igreja tem em não deixar a vontade de Deus ser manifestada na vida da igreja através dessa pessoa. Quer dizer, às vezes nós nos alegramos com coisas que não deveria. Nós achamos bonito quando não deveria, quando nós deveríamos orar, dobrar os nossos joelhos, não é? E orarmos e clamarmos a Deus e entregarmos a vida dessa pessoa nas mãos de Deus, ou entregarmos a vida da igreja nas mãos de Deus. Quantas vezes você tem feito isso? Quantas vezes você tem chegado na sua casa e dobrado o seu joelho e entregado a vida da igreja nas mãos de Deus, falando: Senhor, cuida desta igreja, porque ela é tua, não é minha, mas é tua. Tem entregado a vida do pastor, a vida dos presbíteros nas mãos de Deus. Isso é amor. Isso é querer ver, querer compartilhar da alegria, querer que a igreja cresça, não só no sentido de número, mas no sentido espiritual, que é o mais importante. E Paulo fala muito claro isso daqui, ó, né? Não se alegra com a injustiça. E por que ele está falando isso aqui? Porque, veja, como eu falei, a igreja de Corinto ela era alguma coisa extremamente interessante. Na hora da ceia, os que moravam próximo à igreja chegavam cedo. E a ceia ali não era com pão e vinho ainda, era um alimento que eles faziam, né? E eles chegavam cedo ali e sentavam à mesa e começavam a comer e a beber. E quando os que moravam mais distante, talvez porque tinha menos posse, né, chegavam, alguns já estavam embriagados. E outros já haviam comido tudo o que estavam à mesa. E aquelas pessoas começavam a passar fome. E isso era motivo de gozo, isso era motivo de alegria, porque, olha, o grupo tal teve menos gente participando, não é um grupo unido. Isso era motivo de disputa dentro da igreja. E o apóstolo Paulo fala isso claramente. Fala: olha, não se alegre com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tanto é que Paulo vai falar: olha, se você, na hora da ceia, se você quer comer alguma coisa, come em casa. Na hora da ceia é só para participar da ceia. Mas ali era um momento de disputa interna ali, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O maior exemplo é Jesus Cristo. Alguém tem dúvida que Jesus Cristo deixou a sua glória junto ao Pai, se encarnou na forma humana, viveu nesse mundo aqui, porque amou a mim e amou a você, porque amou a sua igreja. Mas ele suportou, ele foi humilhado, ele foi açoitado, foi levado, foi julgado e condenado por um crime que ele não havia cometido, foi levado à cruz, foi morto, porque ele amou. E diz a palavra de Deus que ele amou até o fim. Não é? Quer dizer, olha lá, né? O amor jamais acaba, né? E aí ele começa falando, né? O amor jamais acaba.
Mas havendo profecias, desaparecerão. Ou seja, por que quando ele fala havendo profecias, desaparecerão? Porque ele está dizendo, olha, que ainda, apesar de Jesus Cristo já ter voltado, da sua igreja estar aqui, a profecia, o pastor vem aqui, prega, os apóstolos estavam pregando, mas haverá um momento que isso também vai passar, haverá um momento que isso também não mais existirá, porque Jesus Cristo de fato já voltou para buscar a sua igreja, e quando isso acontecer, a profecia não terá mais sentido, a profecia não terá mais valor, a pregação da palavra não haverá mais necessidade, porque nós estaremos com Jesus Cristo, não é isso que diz a palavra? E ele continua, né? Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Ou seja, em outra coisa ele fala, olha, tudo isso que vocês dão muito valor, isso tudo é nada, não serve, porque para onde nós iremos não tem valor nenhum. Porque para onde a igreja de Cristo Jesus vai, isso não vai ter valor nenhum, somente o amor. É por isso que o mais importante de tudo é o amor. Você tem que desenvolver o amor. Você tem que tentar fazer com que as pessoas e amar as pessoas, não é? De uma forma especial. Hoje pela manhã, quando eu estava falando que eu não conseguia às vezes entender como é que a pessoa sai daqui do Brasil e vai lá para a Índia para trabalhar como missionário, ou vai lá para a Amazônia para trabalhar como missionário no meio dos índios, aí eu falei, isso é o amor. É esse amor que nós temos que demonstrar. Da mesma forma que eles são chamados para um trabalho especial, nós somos chamados para convivermos na igreja de Cristo Jesus. E o mesmo amor que ele tem que mostrar para as pessoas lá, nós temos que mostrar uns para com os outros, aqui e agora. Né? E ele continua. Havendo ciências, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ou seja, nós só podemos pregar o que nós encontramos aqui na palavra. Mas tem muito mais do que isso, não é? A verdade absoluta ainda não foi revelada. Porque nós ainda não estamos cara a cara com Jesus Cristo. Mas quando nós estivermos cara a cara com Jesus Cristo, esta palavra não terá mais sentido. Não é verdade? Coisas para você pensar, se você nunca pensou nisso. Porque o próprio Jesus Cristo é a palavra. Né? E continua. Quando vier, porém, o que é perfeito, olha lá, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, quando vier o que é perfeito, e quem é perfeito? Jesus Cristo. Em parte, essa palavra revelada a nós, que é em parte, será aniquilada, não terá mais sentido. Não sentido no sentido de que ela não terá mais proveito nenhum, porque agora eu estou frente a frente com o meu Salvador. Agora eu posso olhar e ver o meu Salvador, e não só isso, agradecer ao meu Salvador. Olha que coisa fantástica e maravilhosa. Você poder estar na presença do seu Senhor e poder agradecer a Ele por aquilo que Ele, pelo ato misericordioso que Ele fez na sua vida, de um dia através do Espírito Santo se revelar a você. Então esta palavra não terá mais valor. Mas por enquanto ela tem. Porque por enquanto nós estamos aqui militando nesse mundo. Porque por enquanto nós estamos aqui tendo comunhão com a igreja. Porque por enquanto nós estamos aqui anunciando a palavra de Deus às outras pessoas que ainda não conhecem. Então ela tem valor. E ele continua. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ele faz aqui como é que nós podemos dizer aqui? Ele faz uma breve explanação, né? De como você é menino, quando você cresce, você vai aprendendo as coisas, não é isso, né? E a professora lá no primário te ensina alguma coisa, depois a professora do ginásio, no meu tempo era assim, né? Te ensina algo diferente, você falou, aquela professora lá mentiu para mim, né? Aí depois você vai ler um pouco lá, já talvez quando você está na faculdade, aí você vai ler e falar a história do Brasil. Não é bem assim do jeito que aquela professora lá me ensinou assim, a outra me ensinou assim, mas é diferente. Né? Por quê? Porque você vai crescendo, você vai
vai amadurecendo, você vai criando conhecimento, você vai tendo vivência. É por isso então que o apóstolo Paulo fala, olha, quando eu era menino, eu pensava como menino. Depois que eu cresci, eu deixei das coisas próprias de menino. E isso é muito normal. Quando você cresce, as pessoas esperam que você seja o quê? Adulto. Que você faça o quê? Tenha atitudes do quê? De adulto. Da mesma forma, o cristão. Quando você vem para a igreja é uma coisa, depois que você faz a sua pública profissão de fé é outra, e você vai crescendo através da leitura da palavra, através dos ensinamentos, e você vai se tornando um cristão maduro. E esse cristão maduro tem que demonstrar o quê? Amor para com as pessoas mais simples. Amor para com as pessoas que estão chegando. É por isso que ele fala, eu deixei das coisas próprias de menino. Porque agora eu quero saber, né? E eu quero poder ajudar. E ele continua. Porque agora vemos como em espelho obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Ele fala, olha, ele usa a figura do espelho. E naquela época em que Paulo vivia, não se tinha a qualidade dos espelhos que se tem hoje, claro. Era um latão de bronze que ele era polido, e ali então você olhava a sua silhueta apenas, então somente. Paulo então usa essa figura, fala, hoje nós conhecemos em parte. Por quê? Conhecemos em parte, é o que foi nos revelado por Deus. Está aqui na palavra, isso é uma parte. Mas ele fala, ó, mas haverá um momento em que nós conheceremos como nós somos conhecidos. Fala, haverá um momento em que você estará na presença de Jesus Cristo e você vai vê-lo como de fato ele é, da mesma forma que ele conhece você. E olha que Deus nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Olha que Deus sabe das coisas da nossa vida muito antes que ela aconteça. Não é verdade? Às vezes o Espírito fala conosco, nos livra, nos defende, né? Como foi falada aí a questão aí do tiro, eu levei de fato um tiro em 2008, né? E é uma coisa que até hoje assim eu paro para pensar, né? Tentar analisar, mas a única coisa que eu chego é agradecer a Deus, né? Por quê? Porque eu levei um tiro na região aqui do coração, né? E fui para o hospital, cheguei lá no hospital. Não precisou, a bala entrou e saiu, não precisou fazer nenhuma cirurgia, não precisei tomar sangue, nada, mas ainda corria risco, né? E aí a minha família queria me transferir para um outro hospital, aí o médico chegou para mim e falou assim, não sei se eu já contei essa história, mas eu vou contar. Olhou para mim e falou assim, qual é a sua profissão? Eu falei, eu sou pastor presbiteriano. Você é pastor presbiteriano? Ele regalou 2 olhões, você falou, olha, você tem que, fez assim com as mãos, você tem que agradecer a Deus todos os dias, porque foi um milagre que aconteceu na sua vida. Aí, né, eu fiquei assim. Bom, aí passou. Aí me levaram, daí 2 dias, 1 dia ou 2 dias, conseguiram me levar para o Hospital 9 de Julho. Bom, aí eu fui para o Paraíso, né? Estava aqui no Savoia, fui para o 9 de Julho, olha que coisa maravilhosa, né? Aí cheguei lá, aí o médico chegou assim e falou assim, pai, onde que entrou a bala? Ele olhou assim e falou, rapaz, se fosse meio milímetro para cima, meio milímetro para baixo, era fatal. Aí você fica pensando, o que é meio milímetro? O que é meio milímetro? Né? Aí, segundo que falou isso, né? Bom, aí eu continuei meu tratamento, tive alta, fui para casa, mas assim mesmo eu continuei indo lá, o médico de tórax e tal. Isso foi no mês de agosto, o médico me via a cada 15 dias, depois passou a me ver uma vez por mês. Enfim, em dezembro cheguei, fui no médico e tal. Aí o médico que me tratou lá no 9 de julho e tal, que é a especialidade dele, ele nunca tinha falado nada, ele quase nem entrava no quarto lá, tal. Todas as vezes que eu ia, ele olhava, mandava tirar raio-x, tal, falava, tá tudo bem, não sei o que, tal. Aí ele olhou para mim assim, ele falou assim, olha, nós estamos chegando no final do ano, vá para casa, comemore o final de ano e o Natal com a sua família, porque o que aconteceu com você foi um milagre. O terceiro, né? E aí, recentemente, eu fui passar por um médico lá, ele olhou assim e falou assim, rapaz, a bala passou aonde? Eu mostrei, ele falou, rapaz, foi um milagre na sua vida. Eu falei, eu sei. É o quarto, né? Eu falei, eu sei. Né? Eu falei, eu sei, né? Aí, diante disso tudo, né? O que é que eu
posso fazer a não ser agradecer ao Senhor, né? A não ser falar assim, meu Deus, mostra-me o caminho que tu queres que eu trilhe, né? Mas que eu possa falar do teu amor para as pessoas, né? Quer dizer, veja os desafios que Deus coloca na nossa vida, né? Quer dizer, agora, eu podia também achar que isso aí foi um acaso. Não podia? Né? Podia achar que foi um acaso, né? Que nem um amigo meu, né? Ele foi lá me visitar, não é crente, né? E ele olhou assim para mim assim, e falou, rapaz, a gente olhando assim para você, até parece que não foi tão grave a situação, né? Falei, não foi você que levou tiro, né? Né? Quer dizer, é porque eu estava bem, né? Estava assim bem, tudo. Mas mal as pessoas sabiam, né? Quer dizer, e eu não compartilhei isso com quase ninguém, estou compartilhando só com a igreja, né? Quer dizer, são coisas que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, e igual a mim, quantos membros da igreja não têm o que falar, o que agradecer? E isso tudo tem que resultar o quê? Em disposição de amor para a obra de Cristo Jesus. Demonstrar amor para com o seu próximo. Porque a nossa vida não vale nada. Nossa vida não vale nada, né? E às vezes a gente acha que nós somos tão importantes. E até eu comentei com o Jô, falei, Jô, vamos dar um tempo, vamos viver a nossa vida, porque eu podia morrer aqui, você ia lá ficar aí. Então a gente saiu, viajou um pouco, né? Estamos trabalhando menos, não é isso? Né? Mas nós temos que demonstrar amor. É porque sem amor, nada disso tem valor. Viver a vida sem amor não tem valor. Viver a vida sem amor dentro da igreja ainda é pior ainda. E o apóstolo Paulo queria exatamente enfatizar isso, né? Porque ele fala, olha, porque eu conheço, né? Eu me conheço, mas Deus me conhece melhor, né? Aí voltando no meu exemplo aqui, quer dizer, Deus não sabia que no dia 28, dia 4 de agosto, né, ia acontecer isso comigo. Segundo o Salmo 139, Deus conhece todos os meus dias foram traçados e determinados por Deus. Mas Deus também sabia que ia me livrar. Porque Ele me conhece melhor do que eu me conheço. Mas quando eu estiver na presença dEle, eu vou vê-lo e eu vou poder agradecer o meu Senhor. Não por esse tiro, não porque Ele preservou a minha vida, mas pela salvação em Cristo Jesus. É o que a igreja tem que fazer, não é isso? É por isso então que ele fala, porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior desses é o amor. Veja, ele está usando aqui três figuras extremamente interessantes: fé, esperança e amor. A fé é o que me leva a crer em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, não é isso? A esperança, que é o que me impulsiona a viver uma vida diferente aqui, não é isso? Né? Por que eu vivo uma vida diferente? Porque eu estou olhando, sim, para o além, para aonde estará a minha alma quando eu morrer, não é isso? Né? É isso que nós esperamos, não é isso? É isso que nós almejamos, não é isso? Né? Que nós possamos um dia estar ao lado de Jesus Cristo, não é isso? Né? Isso é esperança. E é a esperança que é depositada no meu coração pelo Espírito Santo de Deus, através da minha fé. Mas aí ele fala, ó, só que esses dois não vai ter nenhum valor lá. A única coisa que vai ter valor é o amor. Por quê? Porque você vai ver aquele que te amou. E você vai poder demonstrar amor para com ele. Mas ele sempre vai te amar mais do que você. Porque ele já começou a demonstrar esse amor lá atrás. Quando eu ainda vivia em meus pecados e meus delitos. Ele morreu na cruz para me salvar, salvar a você. É por isso que o apóstolo Paulo fala a supremacia do amor. E você saia daqui nessa noite fazendo uma reflexão. Como você tem amado a igreja, que você faz parte e hoje está hoje não, né? Mas que nesse ano vai completar 50 anos. É uma existência. Muitos daqui não têm nem metade da idade, não é isso? Mas e daqui 50 anos? Esta igreja vai ser fruto do resultado do seu amor que está aqui agora.
Ela foi fruto do resultado de amor de muitos que passaram por aqui, que abriram mão, que tiveram o prazer de estar aqui. E ela chegou onde ela chegou. Daqui para frente são vocês que vão levar. Porque daqui 50 anos, alguém, se Jesus Cristo não voltar ainda para buscar a sua igreja, alguém estará aqui contando a história. E vocês fazem parte dessa história. Mas essa igreja só conseguirá chegar daqui a 50 anos se a igreja de hoje, atual, amar uns aos outros, demonstrar amor e deixar que esse amor seja um amor sincero, de acordo com o que Paulo está falando. Que não haja briga, que não haja divisão, que não haja diz que me diz, e nem eu sou mais importante do que você. Porque perante Jesus Cristo, todos nós somos iguais, porque todos nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, e Ele nos resgatou do lamaçal do pecado. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus nos ilumine para que caminhemos dentro dessa visão, dessa palavra tão abençoada, que é o amor.